Macapá, Amapá, dia 10 de abril de 2023, 15 para as 10. Neste horário, a incidência da luz do sol no asfalto, nas calçadas, é forte, sem a presença de estruturas umidificadoras, ou seja, a vegetação herbácea, gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea. A cidade de Macapá não terá condições de se livrar do excesso de calor que é gerado por conta de solo urbano impermeabilizado em excesso, e as pessoas vão ficar sempre dependendo de guarda-chuva, de sombrinha, para poder andar nas ruas de Macapá. É uma constante que observamos aqui no dia a dia dos pedestres que estão sempre utilizando sombrinhas ou guarda-chuva para se proteger da luz do sol ou do excesso de calor. Deve-se fazer uma campanha na cidade de Macapá, Amapá. Troque o seu guarda-sol pela árvore, que é um guarda-sol natural, um ar-condicionado natural que Deus criou. A árvore intercepta a luz do sol e se constitui no perfeito umidificador, ar-condicionado excelente que o nosso Deus criou. Aliado a esse problema de falta de arborização eficiente na cidade de Macapá, Amapá, nós temos um grande desafio, que é sensibilizar as pessoas para não jogar o lixo no chão. Fazem muitas campanhas para fazer a catagem com arrastões, a gente vê na televisão, para que as pessoas venham catar o lixo do chão. A questão não é só catar o lixo no chão, é necessário sensibilizar as pessoas para que elas não joguem o lixo no chão, e sim jogar o lixo na lixeira. E aqui a gente observa esta senhora utilizando a sombrinha, é uma constante. E nós temos a mangueira, que se utiliza muito o comércio, né, dos frutos das mangueiras na cidade de Macapá, Amapá. E deve-se fazer uma campanha para que cada pessoa venha a produzir mudas de mangueiras. E aqui a gente observa a questão crítica, não só em Macapá, Amapá, mas no país inteiro. Isso aqui gera trabalho, gera posto de emprego, projetos do governo, do poder público federal, estadual, municipal, para gerar emprego. E o pessoal, o brasileiro, a brasileira precisa ganhar dinheiro, mas é trabalhando. Como diz a palavra de Deus, no suor do teu rosto viverá. E quem não trabalha é bom também que não coma. Então há a necessidade de se criar posto de geração de emprego, para que assim a gente venha a estabelecer balcões
de geração de emprego através de mini usina com coleta seletiva do lixo e reciclagem do lixo. E isso não é só aqui em Macapá, Amapá. Infelizmente, no país é assim. Ali na frente, olha o contraste. Aquela senhora com a sombrinha e vai passando debaixo de uma árvore que tem um microclima adequado. As avenidas de Macapá necessitam estar com uma sequência de árvores para que assim haja realmente uma reversão nessa situação de Macapá no presente momento. Infelizmente é uma ilha de calor. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Vamos ficar aqui com o salmo de número 19, graças a Deus. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus estou aqui na cidade de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, registrando a maneira como os norte-americanos fazem a coleta do lixo. Esse lixo doméstico é feito a coleta seletiva. Eles utilizam 2 recipientes. Esse aqui é usado para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. Ele tem 2 rodas na parte inferior, o que facilita o transporte do lixo. E o outro recipiente, ele tem o mesmo padrão, só que é colocado o lixo que não pode ser reciclado. Aqui a gente observa na rua como os norte-americanos são criteriosos quanto à manutenção das vias urbanas limpas. Eles não jogam lixo no chão e o gramado é conservado, sempre é feita a poda. Se ultrapassar o limite que eles têm aqui, o vizinho já dá queixa e a fiscalização bate na porta do morador para poder fazer o corte da grama. E devido à própria panorâmica da região, nós percebemos que existe uma boa diversidade de árvores frondosas. As casas ficam, a maioria delas, sob a árvore, como essa casa aqui, ó, que aparece na frente. Ela está debaixo de árvores. A vizinha também. E aqui observamos a casa da minha filha Rebeca, que não é diferente. O quintal é repleto de árvores. Essas árvores variam a idade de 70, 80, 40, 50 anos. E as pessoas, a gente observa que, devido também ao baixo índice de poluição sonora, isso é garantido pelas árvores, as pessoas têm um comportamento mais cordato, devido à própria proposta de urbanização. A gente observa que as casas ficam bastante distantes uma da outra, não há concentração de casas por metro quadrado, né? Você fica em torno de 15, 20 metros distante uma da outra. As casas são bastante recuadas, como a gente observa nessa aqui, ó. É bastante recuada. E também
Ontem houve uma precipitação aqui de chuva, né? Graças a Deus, e a gente observou que a infiltração da água da chuva é bem controlada e a gente não vê formação de águas pluviais no asfalto, devido à infiltração coordenada das águas da chuva no solo. As árvores fazem a captação da chuva, a interceptação, e aí facilita a infiltração da água no solo. Graças a Deus. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, mostrando o recipiente para a coleta seletiva do lixo. Aqui é colocado lixo metálico, papel, papelão, plástico e vidro. Uma vez na semana a empresa passa aqui e faz a coleta seletiva do lixo. Graças a Deus. A coleta seletiva do lixo aqui em Lawrenceville, na Geórgia. Graças a Deus. Lawrenceville, 19 de setembro de 2022, coleta do lixo. E vamos prosseguir com a nossa viagem de retorno para a nossa casa aqui, um casal de idosos. Como o norte-americano tem esse amor pela preservação da família e respeito ao casamento, né? E a proposta do nosso Deus não é bom que o homem fique só. Então Deus resolveu fazer um ajudador idôneo, uma esposa, e a gente observa todo lugar que a gente visita aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, o respeito com a família. Os casais estão sempre juntos. E aqui a gente vê o efeito da preservação ambiental. Graças a Deus. Você viu o passarinho? A Cleidinha, o passarinho? Você viu a borboleta, Clone? A sensação térmica é equilibrada, agradável, nem excesso de frio, nem excesso de calor, devido ao componente biótico, arbóreo, diversificado, e o cuidado com as pessoas em preservar o meio ambiente limpo, graças a Deus. Estamos aqui no Bioparque em Macapá, Amapá, dia 10 de novembro de 2022, graças a Deus. Uma coleção de orquídeas, e nós tivemos a oportunidade de ver ao vivo e algumas orquídeas no seu habitat natural, aqui nesse bioparque. Mas é interessante que a população venha visitar o bioparque e possa colocar em prática toda a assimilação do que aprende aqui no bioparque nas ruas, na via pública, na zona urbana, arborizando a cidade,
criando um microclima à semelhança do microclima que tem aqui. Não basta visitar esse bioparque e não basta a Secretaria de Meio Ambiente transformar numa atração esse bioparque. É necessário usar isso aqui como uma escola de educação e alfabetização ecológica para, através de um trabalho comunitário, multidisciplinar, elaborar projeto de preparo de mudas, espécies arbóreas, para arborizar as cidades, as ruas, principalmente aqui em Macapá, que a frente do rio precisa ser arborizada. E não adianta só a população conhecer os benefícios ecológicos que são gerados no bioparque. Que o bioparque é uma ilha de prosperidade que está sendo sufocada pelo ambiente de clima quente, excesso de calor nas ruas de Macapá. O clima causticante, porque estamos na linha do Equador, mas é necessário fazer uma campanha. Faça com que a sua rua tenha o mesmo microclima ou parecido com o bioparque de Macapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos e a gente deixa aqui o salmo de número 19. A formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o Filipe. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado
de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecida, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana, em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas ali porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água, e essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência, outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos, e toda
resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores com manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamento de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Ana Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzam frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada. O serelepe é um animal roedor, silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Está olhando pra gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o filho. Olha o nosso amiguinho, o serelepe, olha. Ele está fazendo a obra de Deus, está enterrando a semente. Está enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, olha, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe! Macapá, Amapá, dia 10 de abril de 2023, 10h
e 23 minutos. O efeito de solo urbano impermeabilizado, que recebe a incidência da luz do sol e promove o aquecimento do ar, trazendo um microclima que é desagradável e com sensações térmicas que trazem incômodos à sobrevivência do ser humano na zona urbana. E observemos algo: a cor que é pintado este piso é uma cor escura, e geralmente essas cores de tonalidade mais escura, essas cores, ao receber a luz do sol, armazenam mais calor do que refletem calor. Para se ter uma ideia, a cor escura, ela absorve 98% da luz, ou seja, do calor do sol, e libera apenas 2%. É necessário entender o seguinte, que durante o dia a calçada recebe a luz do sol, a superfície fica super quente, libera calor para a estrutura, para a residência, e com isso nós temos também muito muro que absorve calor. Esse calor deveria ser compensado com uma cerca viva aqui. A cerca viva, ela vai diminuir o excesso de calor no microclima local, na zona urbana de Macapá. Aqui existem algumas espécies vegetais, mas isso aqui ainda não é cerca viva. E fazer a intercalação de gramado com calçada e fazer a implantação de árvores de porte baixo, porte médio nesse estacionamento. Nós temos aqui uma alternativa, que é este telhado biológico. Buganvília é uma boa alternativa, só que é necessário fazer outros arranjos, evitar colocar a brita como está colocado aqui, pois aqui já tem muita superfície de solo urbano impermeabilizado, e esta brita vai absorver o calor do sol, vai armazenar, vai liberar calor em excesso, e as plantas, elas fecham os estômatos quando há excesso de calor, para evitar a morte. Quando chega no ponto de murcha, o ponto de murcha extremo, quando está muito quente o solo e o microclima, a planta, para não morrer, fecha os estômatos. Com isso, deixa de fazer a fotossíntese e elaborar a seiva bruta e produzir a seiva elaborada. Nesse processo de produção de seiva bruta e de produção de seiva elaborada, que as plantas vão prosperar, vão frutificar, vão produzir flores. E esse excesso de calor local vai trazer consequências para a ecofisiologia dos vegetais. Então é necessário a gente entender que quanto mais solos impermeabilizados, quase 10h30 da manhã, olha a chapa. Isso aqui é chapa mais do que quente. Isso aqui é que durante a noite esse calor é transferido para as residências, e eis aí as causas de se estar ligando muito ar-condicionado nas cidades
principalmente no nosso país. País de clima tropical, graças a Deus, que é quente e úmido, mas acontece que o nosso Deus criou o sol, mas nosso Deus não criou o deserto. Quem criou o deserto foram os homens ao longo da história. Aquele deserto de Saara foi criado pelas civilizações passadas e hoje a gente não aprende, a gente esquece. Imagens de satélites descobriram que no deserto do Saara existiam cidades, ruas e segundo a história. Bem, a palmeira ou as palmeiras é a regra que existe não só em Macapá, mas como nas cidades do Brasil. Infelizmente a palmeira foi implantada num solo urbano impermeabilizado, em calçada. Foi feita essa estrutura aqui, essa caixa de pavimentação, e a tendência dela é morrer, porque não suporta. As águas da chuva não infiltram no solo urbano o suficiente para irrigar as plantas naturalmente com as águas da chuva e garantir a sobrevivência dessas espécies vegetais. É necessário entender que numa cidade como Macapá existem muitos casos semelhantes a este. São várias áreas na zona urbana, na frente das casas, no fundo, que essas áreas são pavimentadas em excesso, infelizmente. E que desenvolvimento é esse, que progresso é esse que se chama, abre aspas, regressão ecológica, fecha aspas. Essa é uma referência, uma citação do Odo Primavera. Ele escreveu aquele livro Manejo Ambiental Agrícola, é da editora Ceres. É interessante todo brasileira adquirir este livro e entender que a tecnologia, ela não pode substituir os reguladores naturais que estão desativados no meio ambiente. A tecnologia pode potencializar a economia, evitar a fome, o desemprego, a crise socioambiental, se os reguladores naturais, a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, estiverem ativados, estiverem implantados nos seus respectivos locais. Então, graças a Deus, ficamos com o Salmo de número 19. Agradeço a atenção aqui. Quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A Secretaria de Meio Ambiente aqui dos municípios, do estado, da capital, de Amapá, Macapá, devem trabalhar com educação ambiental, não é só na zona urbana, a zona rural. As enchentes, as causas das enchentes começam na zona rural. Rios assoreados, mata ciliar sendo cortada, a vegetação das nascentes também sendo cortada, áreas de restinga no litoral brasileiro sendo cortado para se urbanizar, se corta a vegetação endêmica de restinga e se faz urbanização de uma forma até criminosa, né, que é crime ambiental. Os manguezais sendo invadidos com hotéis, com pousadas, isso é incorreto. E aqui a mata ciliar em Macapá, do Rio Amazonas, na frente do Rio Amazonas, no município, em Macapá, muitas áreas de mata ciliar, essas áreas foram ocupadas indevidamente pela população. O poder público precisa ir à frente, ou seja, antes das pessoas irem para essas áreas, ou se forem, o poder público precisa evitar, de uma forma pacífica, é claro, que essas pessoas venham ocupar a área de mata ciliar. Aqui mesmo houve vendaval, nessa localidade,
E à esquerda, aqui à esquerda, existe mais mata ciliar, protegendo o rio Amazonas, enquanto que essa parte do lado direito, o vendaval foi otimizado porque a mata ciliar que fica de frente a um canal que tem aqui no rio Amazonas. Esse canal fica aqui de frente ao bairro do Pacoval. Na frente desse canal, a mata ciliar que existia foi cortada e se Macapá continuar, o poder público não tomar uma atitude pacífica, evitar as pessoas construírem casas em áreas frágeis, a tendência é ficar crítica a situação, pois os vendavais são sinais que a natureza já está cobrando a fatura. Telhados foram arrancados e a frente do rio Amazonas não tem mata ciliar, muita calçada, muito asfalto. Aquela fortaleza precisa ser revegetada, se fazer áreas ali tipo reserva florestal. É necessário um grupo multidisciplinar para revegetar, implantar quebra-vento arbóreo na orla do rio Amazonas e também no litoral das cidades brasileiras. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Se chama de Ilha de Calor. Muita área calçada, pavimentada, calçada, asfalto. E essa superfície aqui gera calor, o que promove o excesso de chuva, os torós. E as nuvens, elas são dissipadas, porque o colchão de ar quente e seco entre o solo e a atmosfera, toda nuvem que é formada, ela é impulsionada para cima. O vento quente e seco desloca as nuvens para as partes mais altas. Estes ventos promovem a desidratação das nuvens e aí o que forma os buracos de ar seco. Ou seja, o vento aumenta a velocidade porque o ar fica quente e seco e não há precipitação normal das nuvens. Uma cidade com um potencial de arborização, tipo aquele extrato ali na frente, aquele outro lá, é preciso dar continuidade a esse trabalho de revegetação da zona urbana através de formação comunitária de mudas, de espécies arbóreas, identificação destas árvores que são promissoras, né? Na prática revelam que tem um potencial para serem utilizadas na arborização das cidades. Mas há descaso por parte do poder público, o analfabetismo ecológico e também há uma cumplicidade com todo esse processo, porque a universidade, as instituições da ciência, de pesquisa, elas têm dados e resultados de trabalho a respeito da questão das enchentes, do excesso de calor nas cidades. Só que é necessário um trabalho com a participação, a gestão de toda a sociedade para combater as enchentes e o excesso de calor na zona urbana, porque a falta de arborização da cidade promove os torós, o excesso de chuva e as enchentes. Então aqui nós estamos vendo o que está faltando é justamente um projeto consciente, um projeto resiliente, e trabalhando com as crianças, jovens, adultos, adolescentes, para fazer esse diagnóstico em loco. Basta trazer as pessoas para permanecer um pouco de tempo debaixo dessas árvores e trazer para a calçada a pleno sol,
para ver, sentir na pele, a grosso modo, a diferença de sensação térmica entre estar debaixo de uma árvore e no local que não possui arborização. Graças a Deus, aqui quem nos fala é Dacildo Matos dos Santos. Essa região é uma região antropizada aqui no Tennessee, nos Estados Unidos da América, no município de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E a gente observa toda a preocupação que os norte-americanos têm em trazer a tecnologia para o benefício socioeconômico. Nós estamos vendo ali um veículo, né? E é produto da tecnologia, uma residência que também tem uma construção e dispõe de um arsenal de tecnologia. Depois nós vamos entrar numa dessas casas aqui para a gente fazer essa avaliação. E a energia elétrica, né, está aqui, graças a Deus. A estrada é pavimentada, mas essa região é uma região próxima ao centro urbano e o acesso às residências, tanto na zona urbana como na zona rural, ele tem esse padrão aqui. A gente observa as estradas rodeadas de cobertura vegetal. E aqui nós temos um exemplo, que essa encosta, ela é cheia de vegetais. E aqui a gente vai caminhando e vai mostrando toda a paisagem que foi construída com um criterioso projeto de urbanização. Ali, ó, essa cobertura vegetal entre as duas residências. O acesso a essa residência, a gente observa que eles conservam a cobertura vegetal, ao invés de jogar herbicida e deixar o solo nu, descoberto, eles fazem o que? Eles vão revegetando e conservando o solo sempre coberto. Ali vocês estão vendo, ó. A casa está rodeada de árvores e a cultura norte-americana de jogar basquete. Ali tem uma tabuleta para jogar basquete. E aqui na frente nós temos uma cobertura vegetal mais densa e prossegue. Aqui é uma residência, ao fundo uma ilha de árvore, e entre uma casa e outra ilha de árvore. Aqui também nós vemos uma rampa, mas toda ocupada com pinos e alguns arbustos, compondo essa harmoniosa paisagem que é o jardim. E à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas.
E é por isso que se a gente lê em livros, tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam o excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana,
esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano. E macrodrenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem. E ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui. E o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui que o meio ambiente dá. Copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea. E são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Porque é uma regra de Deus. Para haver economia e riqueza, é necessário respeito. Olha, vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer, graças a Deus, aquilo ali é uma caminhonete de última geração, de alta tecnologia. É uma caminhonete. Mas acontece que o meio ambiente está preservado. Olha aí. Isso é harmonia. Desenvolvimento, né? Com sustentabilidade. Aí vocês vão observando aqui outra residência. Olha aqui, que zelo. Vocês estão vendo aquele lado ali da casa, ali tem um corte. Né? Que no Brasil, na Bahia, chama de barranco, mas ele está coberto. A cobertura é vegetal. E olha aqui a frente, ó. A frente da casa, o acesso, tá cheio de árvore. Essa espécie aqui, ó, foi plantada recentemente, ó, pelo porte. E aqui a grama, ó, a preocupação. Então, na zona rural, no Brasil, regiões que eu conheci, os agricultores pegam essa área aqui e jogam herbicida. Joga herbicida e o solo fica totalmente descoberto, fica como laje. Aí quando a água bate, ao invés de infiltrar, escorre. Aí pra gente ver os arranjos. Eles colocaram essas pedras aqui, mas acontece que já estão compensando, porque olha aqui, ó. Houve uma revegetação. Isso aqui já é algumas mudas que foram plantadas nessa rampa. Então, essas barreiras, né, árvores, ou foram plantadas, ou cada uma delas pode ser endêmica. Mas olha aqui o acesso, como é que é? E olha que aqui nós estamos numa elevação. E vocês estão vendo aqui, ó. A tecnologia está ali. Uma caminhonete dessa, quer dizer, graças a Deus, tem um potencial tecnológico de primeira linha. Mas olha aqui o meio ambiente como está. Tudo limpo. Copo descartável ninguém vê. Tá aqui, ó, tudo limpo, pátio. Sacola, plástica, lixo, ninguém vê, olha. Parece que não tem nem pessoas aqui. Mas o nosso país, o nosso Brasil, tem condições de reverter
toda a crise que está se vendo lá. Mas toda nação que combate a corrupção, ela chega num patamar desse aqui. Aí vocês estão vendo aqui a parte mais alta, e que quem mora aqui e quem traçou esse projeto de urbanização é porque tem conhecimento de engenharia ambiental para fazer isso aqui. Isso aqui não é acaso. Vocês estão vendo, olha, calçada mínima, o fundo lá, ó, a lateral está arborizada, silêncio. E eu tenho certeza que essa espécie aqui já foi plantada, foi plantada por alguém. Esse aqui é um arbusto, lá do outro lado, na frente. E aqui eles deixam esses cordões, que é justamente para evitar a erosão. E aqui a gente observa que com todo cuidado, mas eles estão sempre preocupados em não queimar, mas com todo cuidado ainda tem princípio de erosão laminar. Mas compensa, ela não vai à frente, por quê? Porque eles estão sempre criando condições para que o solo fique com essa cobertura aqui, ó. É isso? Essa cobertura aqui, ó, que é o malche. E pavimentando, mas intercalando. Então nós estamos vendo aqui, a tecnologia está aqui. Energia elétrica, é claro que tem muitas regiões, não só aqui, mas outras regiões que tem a energia elétrica, tem tecnologia, mas estão subestimando o nosso Criador, porque a tecnologia ela pode potencializar os reguladores naturais que estão ativos, mas a tecnologia ela sucumbe quando os reguladores naturais estão desativados. Grande volume de formação de nuvens, porque o componente arbóreo, o solo e água residente e vegetação tem uma harmonia. E o ser humano aqui nessas condições, ele vive numa harmonia saudável com o desenvolvimento, a tecnologia, a prosperidade financeira, a preservação ambiental e toda a harmonia entre o homem, o meio ambiente, esse ambiente com uma capacidade de fluência de serviços ecológicos, porque sem cobertura vegetal, se o ciclo da água, os outros demais ciclos biogeoquímicos não forem respeitados por cada um de nós, aí a prosperidade, a nação vai afundar. Ali a gente está vendo que uma casa, ela está ainda praticamente, ela desaparece entre as árvores lá, ó, e não encosta. Então, o Baíra, Laje e principalmente Mutuípe, que na zona urbana tem uma topografia parecida com essa aqui, para reverter aquela situação não vai ser fácil, mas se tiver um planejamento de revegetação das encostas, com educação ambiental e uma assistência técnica e extensão rural, que venha trabalhar na zona rural também, sensibilizando as pessoas para fugir daquela ideia de que trator, de que arado dá vida a solo, fazendo mecanização sem sustentabilidade. Se continuar fazendo vai piorar, vai de mal a pior. Porque nós vimos a tristeza de moradores ali chorando, clamando, fazendo vídeo, clamando a Deus
e mostrando o sinistro das enchentes naquela região. Então, existem muitos profissionais, até da área de agrárias, que falam que aquilo é cíclico. Não é cíclico. As enchentes são provocadas por excesso de calor, por solo descoberto e a formação de excesso de chuva. O ciclo da água fica curto, solos impermeabilizados, não vai haver infiltração de água da chuva como acontece aqui. Que aqui, imaginemos, se essa área fosse urbanizada e não tivesse essa cobertura vegetal, a casa estava rolando ladeira abaixo e morrendo gente, soterrado. E os rios, que aqui tem bastante rio, graças a Deus, estariam todos assoreados, né? Então, tá aqui. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. E eu estou aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus, aqui uma viagem que Deus me deu de presente. Eu completei 63 anos, dia 10 de agosto deste ano, 2022. E Deus me deu esse presente, me mandando para cá, para os Estados Unidos, passar 3 meses com a minha filha Anne Rebeca, com meu genro Steven, com meu neto o Philips e a minha neta Chloe. Então eu agradeço aí a atenção e dou graças a Deus por tudo que está acontecendo. Amém.